um dia de cada vez, caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 4 da nossa jornada e vamos refletir sobre fidelidade, oposição e permanecer firme em Deus. No dia de hoje, seguindo a leitura do nosso cronograma, os livros são Gênesis 4, Mateus 4, Esdras 4 e Atos 4. Então já prepare suas anotações para que você possa fazer o seu devocional depois com mais entendimento, conhecimento e abrindo espaço para o Espírito Santo te revelar coisas novas diretamente do coração de Deus. E sem mais demoras, em Gênesis 4, após saírem do jardim do Éden, que é o lugar de prazer de Deus, Adão e Eva tiveram os seus primeiros filhos, Caim, que era lavrador da terra, e Abel, pastor de ovelhas. E aqui algo curioso acontece. Ambos entregam uma oferta ao Senhor, Caim da terra e Abel das suas ovelhas, a qual Deus se atentou mais. E uma coisa interessante é que Deus não rejeita a pessoa de Caim, mas ele dá uma atenção maior à oferta de Abel. E teve uma pregação que eu ouvi uma vez sobre esse versículo que mudou o meu olhar para esse texto. O pregador ele afirmava que Abel havia discernido um novo tempo de Deus ao entregar dos primogênitos das ovelhas e da sua gordura ao Senhor. Assim como Deus cobriu Adão e Eva com pele de animal ao saírem do Éden, Abel entregou uma ovelha ao Senhor. Ele não sabia, mas ele já estava simbolizando a Cristo e indo de encontro a um desejo ardente que havia no coração de Deus para um tempo de redenção, de resgate. E quando eu ouvi isso, eu gravei no meu coração. Mas a gente pode ver também que há um cuidado de Deus com Caim. Isso nos surpreende também. O Senhor vai atrás dele. O Senhor não deixa Caim a só. Ele mostrou que percebeu a mudança no semblante dele e trouxe a reflexão, trouxe Caim para uma reflexão e deu uma chance a ele. Ele diz, a Bíblia fala que a ti cumpre dominá-lo, porque o Senhor via que o pecado estava batendo a porta de Caim. Caim desejava matar o irmão dele por ciúmes e inveja por aquilo que ele havia gerado no coração de Deus. E lendo a história, a gente percebe que Caim deixou-se ser dominado pelo pecado. E ele acabou matando seu irmão Abel. No fim, ele recebe até uma marca de Deus, para que ninguém pudesse matá-lo. E ele sai para o leste do Éden, uma cidade chamada Nod. E essa cidade, esse nome me chamou a atenção. Eu fui pesquisar o que significava Nod. E Nod significa vagar, errar ou exílio. Ela é descrita como leste do Éden, mas a sua localização exata ela é desconhecida. E isso sugere ser mais uma simbologia a uma alienação de Deus, a uma perda de um pertencimento, de uma vida sem propósito. Isso onde Caim construiu uma civilização separada de Deus. Então esse em resumo é o que a gente vê em Gênesis 4, o primeiro homicídio da história. E seguindo para Mateus 4, a tentação de Jesus. Em Mateus 4, Jesus foi conduzido, e a Bíblia diz, pelo Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi o próprio Espírito Santo. Após 40 dias de jejum no deserto, a Bíblia diz que ele teve fome. Por isso, muitos entendem que Jesus apenas fez jejum de comida e não de água, porque diz que ele teve apenas fome. Ele foi tentado em 3 áreas e é o que eu quero conversar com vocês aqui em Mateus. A primeira área foi sobre necessidade física, desejo imediato. Aqui a tentação é: use o poder para si mesmo,
Jesus estava com fome e a necessidade era real. Mas ele respondeu: nem só de pão viverá o homem. E aqui a gente aprende que nem toda necessidade deve ser suprida fora da vontade de Deus. O corpo é importante, mas ele não governa a nossa vida. A segunda tentação, você pode ler, foi no âmbito da vaidade, para provar a identidade de Jesus. Em Mateus 4:6 diz: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Aqui o inimigo tentou fazer Jesus provar quem ele era, forçando Deus a agir. Mas aprendemos com Jesus que quem tem identidade firme não precisa se provar. Jesus não precisava de espetáculo, ele já era o Filho. E o último foi na área do poder, atalhos. Ele diz, tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Aqui a tentação é alcançar o reino sem a cruz. É uma glória, mas sem obediência. E o princípio que aprendemos com Jesus é: o que Deus promete não pode ser conquistado por atalhos. Jesus escolheu obedecer e não negociar. E esse padrão a gente pode trazer para hoje, porque ele se repete. Essas 3 áreas continuam sendo as mais comuns de tentações nas nossas vidas. Corpo com desejo, necessidade, prazer. O ego, com essa imagem, aprovação, status. Poder com controle, atalhos, domínio. Jesus vence todas com a palavra, e é isso que você está fazendo este ano. Você está se enchendo da palavra para que você possa vencer cada tentação com a palavra de Deus. Aprendemos que essa vitória começa com obediência, não com atalhos. Logo depois, o céu reconhece que ele venceu a tentação e os anjos descem para servir Jesus. Vem a recompensa. E voltando do deserto, Jesus inicia seu ministério e é aqui que os primeiros discípulos aparecem. Primeiro Pedro e André e logo depois Tiago e João. Todos deixaram imediatamente a vida que viviam e passaram a seguir Jesus. Seguindo para Esdras, o povo enfrenta em Esdras 4 oposição na reconstrução do templo de Deus. E não foi uma oposição rápida, não. A Bíblia diz que essa oposição atravessou 4 reinados, até que com o reinado de Dario, o rei da Pérsia, a obra do templo de Deus ela é retomada. Mas uma coisa importante que a gente pode tirar de aprendizado: oposição não significa ausência de Deus. A obra ela começou com favor e continuou, apesar da resistência. Sofreu atrasos, mas não foi abandonada por Deus. O que a gente traz de aprendizado para nós: continue, apesar das resistências, se Deus te deu uma palavra. E a gente vai ver isso em Atos 4 também. Mas só para finalizar, o que Deus começa, oposição nenhuma consegue destruir, demore o tempo que demorar. Pode até atrasar, mas nunca cancelar. E até o final desse livro, você vai ver isso, até o final de Esdras. E por fim, Atos 4. Algo interessantíssimo acontece aqui. Você vê que esse povo é povo corajoso. Atos 4 acontece logo depois da cura que nós vimos ontem, de um coxo. E esse milagre gerou muita admiração no povo, mas incomodou demais os líderes religiosos da época. E isso a gente pode ver, sempre que Deus age, o povo se aproxima, mas o sistema se incomoda de um tanto. E o que acontece é que Pedro e João são presos, não por fazerem mal, como você vai ler no seu devocional, mas por anunciarem a ressurreição de Jesus. Eles são levados diante do Sinédrio e o mesmo conselho que havia condenado Jesus, exatamente o mesmo. E a pergunta central que eles faziam para Pedro e para João era: com que poder ou em que nome vocês fazem isso? E essa não é uma pergunta neutra, é importante ressaltar isso. É uma tentativa de intimidação com eles. Mas a Bíblia diz que Pedro, no versículo 8, cheio do Espírito Santo,
Responde ele. Pedro não fala por coragem natural, mas ele fala cheio do Espírito. E ele joga bomba para eles. Sabe aquele Jesus que vocês crucificaram? É no nome dele. Ele deixa claro, não foi por poder humano, não foi por autoridade religiosa, foi em nome de Jesus Cristo. E então declara uma das afirmações mais fortes do Novo Testamento: em nenhum outro há salvação. Aqui, o Evangelho confronta o sistema, dizendo que não há vários caminhos, não há negociação. Jesus é o ponto central. E os líderes percebem algo muito importante, logo nos versículos de 13 a 18. Reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pedro e João não eram estudiosos renomados, eram homens simples. O que os diferenciava não era discurso, status, mas a presença de Jesus neles. Sem argumento para negar o milagre, os líderes tentam calar a mensagem, mas Pedro e João, no versículo 19 ao 20, respondem com firmeza: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eles não pedem permissão, eles afirmam convicção. E a gente aprende uma coisa aqui: obediência a Deus vem antes da aprovação humana. Eu e você, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos de Deus. Ao serem soltos, no versículo 23, eles não fogem, eles se reúnem para orar. E o pedido deles surpreende, você vai ler no seu devocional. Eles não pedem proteção, eles não pedem vingança, eles não pedem fuga, nada disso. Eles pedem ousadia. E Deus responde, o lugar treme, todos são cheios do Espírito Santo e a palavra continua sendo anunciada. O capítulo termina mostrando os frutos. Unidade, mais uma vez a unidade aparece. Generosidade, ninguém passando necessidade. A fé não ficou só no discurso e mais para frente vocês vão ver que não é apenas por obras, mas é uma vida verdadeira. Ela se tornou a vida prática. As obras apenas nos mostram aquilo que nós acreditamos. O ensino central de Atos 4 ensina que o Evangelho gera oposição. A oposição, ela revela convicção. E a convicção é sustentada pelo Espírito Santo e a igreja cresce em meio a essa pressão. O poder de Deus não elimina a resistência. Ela nos sustenta no meio dela, assim como vimos em Esdras também e veremos ao longo da vida de Jesus e de seus discípulos. A resistência não elimina o poder de Deus. A fidelidade não impede a luta, mas nos sustenta no meio dela. E isso é o que o Senhor tem para nos dizer hoje, no nosso dia 4. Então feche os seus olhos onde você está. Senhor, obrigada, Pai, obrigada por esse tempo. Fortaleça o nosso coração, nos ajude, ó Pai, a permanecermos firmes em Ti, mesmo quando a oposição vier, mesmo quando houver oposição, que o nosso coração esteja agarrado de que isso não é a ausência da Tua presença, mas que, apesar disso, podemos continuar. Nos ensine a confiar em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática, que amanhã seguiremos com o dia 5 da nossa leitura.